Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético da TV Manaim. E a TV Manaim está vinculada à Igreja Cristã Maranata. E nós estamos aqui nos nossos estúdios para mais um episódio. E eu estou aqui com o pastor Roberto Pedra. A paz, seu pastor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Alex. A paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos dando sequência aos nossos estudos maravilhosos, da palavra do Senhor, da saída do povo de Israel do Egito, e a caminhada pelo deserto. É interessante porque no último episódio nós falamos sobre Elim, que foi um local ali especial, um ponto de parada estratégico para Israel. Sim. Era uma questão de sobrevivência estar ali, havia as fontes de águas, as palmeiras. Depois eles tiveram a experiência com o maná, que desceu do céu. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as águas de Massá e Meribá, que é um momento ali em que, no episódio passado, o povo ele murmura pela falta de comida e agora eles vão murmurar pela falta de água. E nós vamos ver aqui todo esse aspecto profético que em cada momento desse, Deus Pai vai apresentar profeticamente a pessoa do Senhor Jesus como recurso para o homem no deserto, Sim. Mas eu gostaria, pastor Roberto, de antes de nós entrarmos até no texto, que o pastor fizesse uma parte cronológica para nós, até recapitulando aquilo que nós falamos nos episódios passados e que nós vamos falar dando prosseguimento aos nossos estudos. Sim, gostaria de colocar esse próximo quadro. Ele mostra e aponta aqui as datas de acordo com os acontecimentos. E sempre lembrando, pastor Alex, que quando Deus tira o povo de Israel do Egito e os coloca agora na caminhada, o que o Senhor queria ensinar ao povo é a caminhada na dependência dele, que todos os recursos ele providenciaria. E é como a caminhada da igreja hoje, nós vivemos pela fé. Então, a cada experiência vivida, é o ensino que nós somos dependentes do que vem do Senhor. Então nós vemos aqui, o ano em que nós estamos tratando aqui foi o ano de 1462 a.C. Então aqui no dia 15 de maio é quando eles saem do Mar Vermelho, passam pelo Mar Vermelho e estão no caminho do deserto de Sim, conforme o texto em Números 33, verso 11. Na sequência, no dia 20 de maio, é quando Deus envia as codornizes, o pão vivo que desceu do céu. Aqui a Bíblia diz que no final da tarde caía as codornizes e pela manhã o maná. Vinha o maná. Então, em Êxodo 16, verso 13 e 16, verso 14. É interessante que são dois momentos, o início de um dia e o findar do dia, Sim. Nós podemos até fazer esse comparativo com a nossa experiência com o Senhor. Nós iniciamos o dia pelas madrugadas, buscando o Senhor, buscando o recurso, e no findar do dia nós vamos aos cultos para glorificar, para louvar o Senhor, mas há algo muito especial, porque nós vamos com o objetivo de louvar a Deus e glorificar o Senhor, por exemplo, nos cultos das segundas-feiras, mas nós chegamos lá e nós somos novamente alimentados, abençoados pelo Senhor. Sim. Porque o nosso Deus, ele é rico em misericórdias, É interessante que no maná, o Senhor deu a medida certa que não faltaria e nem sobraria, que seria o suficiente para cada um se alimentar. E o Senhor é aquele que conhece também a nossa necessidade, aquilo que é necessário para nós, sobre a nossa medida. Às vezes em tempos difíceis, em tempos de alegria, o Senhor tem um sustento para a nossa vida conforme o que precisamos. Essa era a experiência do maná. Então, continuando aqui, no dia 24 de maio, Deus ordena, fere a rocha, é onde nós vamos abordar como ponto central desse episódio. O povo murmura e o Senhor providencia a água onde não havia. O Senhor ordena, fere a rocha, e a água sai da rocha. Isso está em Êxodo 17, no verso 5. No dia 25 de maio, agora a Bíblia diz de uma batalha que o povo de Israel enfrenta
contra os amalequitas, que se levantam de uma forma muito traiçoeira, atacando o povo pelos últimos, por trás. Nós vamos abordar sobre esse tema, né, em Êxodo 17, verso 8. E agora é até o assunto do próximo episódio que nós vamos falar, né? No dia 28 de maio, o sogro de Moisés vai até ele, né, o visita e traz a ele algumas orientações, alguns conselhos que Moisés segue. Está em Êxodo capítulo 18, verso 1. É interessante até deixar para você um spoiler, né? Que esse próximo episódio sobre o sogro de Moisés, nós vamos abordar aqui profeticamente sobre os grupos de assistência e a importância dos grupos de assistência na vida da igreja, né? Sim. Mas de onde que vieram os grupos de assistência, né? Nós temos aqui a base bíblica que nós vamos mostrar no próximo episódio. Então é importante, né, que você assista, os nossos irmãos que são obreiros, diáconos também vivam essa experiência, porque é algo muito profundo para nós, né? E aquilo que nós vivemos. Mas para dar continuidade aqui, pastor Roberto, até para enfatizar aquilo que você disse como foco central, né? Eu queria que colocasse o quadro, o texto que nós vamos ler está no livro de Êxodo, no capítulo 17, no verso 6, que diz assim: Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Então esse é o texto que nós vamos até trabalhar aqui. Por quê? Nós vamos ver que no episódio do maná, o povo murmurou, né? E Deus providenciou maná. O Senhor até se indignou com aquela situação. Por quê? Porque a murmuração é tipo do homem mesmo, né? Na nossa fragilidade, na nossa pequenez, né? Às vezes na nossa incredulidade, nós murmuramos, né? Diante dos nossos problemas, nós murmuramos, né? O murmurar aqui é pôr a culpa, né? Às vezes das nossas situações a Deus. Mas é importante até para você que está nos assistindo que tudo que o mundo está vivendo hoje, né? Os seus problemas, as suas angústias, aquilo que talvez você está vivendo, isso é fruto da desobediência do homem desde o Éden. São todas essas ações, a decisão que o homem toma no Éden de se afastar de Deus, hoje nós estamos colhendo isso, né? O mundo está vivendo isso, essa estrutura falida, ela está vivendo essa situação. Mas mesmo assim, o que nós vamos aprender? Porque quando nós sabemos que há um recurso acima de todas as coisas, que é Deus, nós podemos orar a Ele. Porque no episódio do maná, Moisés ora a Deus. Nesse momento aqui, Moisés vai orar a Deus também, vai buscar a Deus. Sim. É essa experiência que nós temos. Então há essa falta de água ali em Refidim, né? E aí o Senhor começa a orientar ali, e nós queremos ver aqui profeticamente o que significa isso, né? Sim. E eu gostaria até de passar para você, porque há muitos ensinos para nós, né, a respeito, muitas experiências a respeito desse momento aqui. Sim. É interessante, pastor Alex, porque quando o povo murmura ali diante de Moisés, Moisés humildemente, ele diz: quem sou eu para que fale? Porque eles questionam até a direção de Moisés, sabendo que quem estava na direção, na verdade, não era Moisés, era o Senhor. Né? Então ali Moisés disse: mas quem sou eu para que vocês estejam murmurando a mim? Então na verdade, assim, como você disse, quando às vezes há situações adversas, a oração é o recurso. Né? O nome daquele lugar onde eles estavam era Massá, né? Que significa tentação ou prova. E Meribá significa contenda ou reclamação. Você vê que o próprio lugar ali é muitas vezes a situação que eles se encontravam, de contenda, né, de prova que estavam passando, mas Deus agora, ouvindo a oração de Moisés, ele opera dando o recurso. Né? Como nós dissemos até no episódio passado, no deserto, água é algo extremamente escasso.
né? E Deus, para providenciar a água para o povo, ele usa, e assim como até hoje ele faz, o milagre, o impossível, né? Quando ele diz a Moisés que ferisse a rocha, e interessante porque o Senhor diz a ele que pegasse o cajado na mão, o mesmo cajado que abriu o Mar Vermelho, né? E com o cajado ele toca na rocha, ele fere a rocha, e naquele momento sai água, e não é pouca água, água o suficiente para dessedentar a sede daquela multidão de pessoas, né? Aqui profeticamente representando a Jesus, né? Jesus é aquele que foi ferido, a sua ferida foi na cruz do Calvário. Ali, quando Jesus ele padece, ele é humilhado, ele é chicoteado, ele sofre, ali a rocha estava sendo ferida, né? Por que Jesus estava sendo ferido? Estava sendo ferido para nos dar vida, né? Assim como as águas trouxeram recurso e salvação para o povo de Israel, Jesus é esta rocha, né, que foi ferida. E Isaías diz assim, né? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. É interessante porque a Bíblia, ela confirma a própria Bíblia, né? Sim. Você pode estar nos assistindo falando assim, mas primeiro é pela revelação do Espírito Santo, né? Mostrando a pessoa de Jesus como a rocha ferida. Aí nós vemos lá em Isaías, né? Um profeta que nós vamos estudar mais à frente, que profetiza a respeito de Jesus, que vai mostrar isso. E quando nós vamos no Novo Testamento, nós abrimos lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 4, o texto diz assim: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Interessante que o texto diz que a pedra espiritual o seguia, né? Então é a insistência do Senhor em dessedentar a sede do homem, né? Sim. Você tá com o seu celular na sua TV, e esse episódio ele foi apresentado para você, né? E você está ouvindo, está participando desse episódio, mas é novamente a insistência do Senhor, né? em dessedentar a sua sede. O texto é muito rico, porque diz assim, muito bonito, ele diz assim, a bebida espiritual. Porque a água que nós bebemos, né, o H2O, você vai beber e vai tornar a ter sede, como o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana. Você vai buscar água no poço, amanhã você vai ter sede de novo. Mas se você soubesse quem te pede água, você me pediria e eu te daria a água da vida que jorra para a vida eterna. Então Jesus é esta água que faz jorrar, que tem uma fonte que jorra para a vida eterna. É essa bebida espiritual, né, que dessedenta a sede da nossa alma, né? Às vezes o homem ele conquista muitas coisas nesse mundo, né? Ele se destaca, mas às vezes a alma dele está sedenta, porque ela precisa de Deus, né? Sim. É interessante, pastor Alex, porque assim também como a rocha foi ferida e dela saiu água, quando Jesus é ferido e morre, ele proclama, está consumado. Então, e agora quando ele é levado aos céus, e ele diz, não vos deixarei órfão, mas vos deixarei o Consolador. Então, Jesus é ferido, mas agora também concede à igreja o Espírito Santo, né? O Espírito Santo agora, no ele morrer, sobre a igreja é derramada a bênção do Espírito Santo. Então nós recebemos agora e temos conosco em toda a nossa caminhada as águas, né? A bênção do Espírito Santo que flui no nosso coração, naquele coração daqueles que creem, né? E receberam o Senhor. É interessante porque às vezes nós ouvimos as pessoas falando sobre até essa passagem, né? E elas referenciam lá também Números 20, né? E às vezes há debates, né, teológicos, racionais sobre, porque em Êxodo fala-se que Deus manda que Moisés ele fira a rocha, né, para ferir a rocha.
Já lá no livro de Números, Deus ele fala, Números 20, não é isso? Para que Moisés falasse a rocha. Né? Aí há embates, né, racionais sobre isso, mas há uma revelação muito profunda, né? E quando nós falamos revelação profunda, né, falamos do profético, porque é aquilo que o Espírito Santo revela, né? Por que, né, há esses dois momentos? Eu gostaria até que você falasse um pouquinho, né? Sim. Depois eu vou falar também, mas se você falasse um pouquinho por que Deus ele faz questão de registrar esses dois momentos, né? Em um momento ele diz, fere a rocha, né? Em outro momento diz, fala a rocha. E isso mostra que Jesus, ele morreria apenas uma vez, né? Ele seria ferido uma vez e a partir daí então não haveria outro sacrifício, não seria necessário outro sacrifício. O sacrifício de Jesus ele é suficiente para a salvação do homem. O que Moisés precisaria fazer a partir daquele momento era falar, né? E o que o Senhor quer nos ensinar com isso? Que para irmos a Jesus, nós vamos até Ele, falamos com Ele, né? Não é necessário outro sacrifício. Outro sacrifício, já né? foi feito por Jesus na cruz. Você não precisa de outro Salvador, outro recurso. Você não precisa de obras, porque Jesus ele pagou o preço na cruz do Calvário. É muito profundo isso. Muito maravilhoso. Né? Porque falar com a rocha, né? E é interessante que há uma ordem, né? Uma sequência, porque o que o Senhor diz para Moisés? Olha, você vai até a rocha com os anciãos, né? Falando aqui da doutrina, porque para você chegar até Jesus, você precisa da doutrina, você precisa conhecer a palavra, né? Porque a palavra testifica de Jesus. Mas você vai também com o cajado nas mãos. O mesmo cajado que você tocou nas águas e eu abri o mar vermelho para que vocês passassem. Porque mostrando também o quê? Porque você precisa da doutrina, conhecer a palavra, mas se você não tiver a direção do Espírito Santo, a palavra não se revela. Sim. Porque eu vou estar sobre a rocha. Mostrando ali o quê? Jesus, né, como a rocha ferida, mas com o consentimento de Deus, né? Deus estava sobre a rocha ali mostrando, esse é o meu projeto de salvação, né? Você fere a rocha, sai água, depois você vai falar com a rocha. Então tudo isso é uma bênção para a vida do homem. Essa direção segura, essa operação, a condução do Espírito Santo, a doutrina, a presença do Pai, né? Para apresentar quem? Pessoa de Jesus, né? Jesus, a rocha ferida, né? A rocha que vai minar água no deserto, que vai dar água, vai descedentar a sede do homem. E depois o processo, né? O homem não pode continuar ferindo a rocha, né? Usando o racional, às vezes, para entender Jesus para esta vida. Se nós buscamos o Senhor Jesus para esta vida, nós somos as piores das criaturas. Mas falar a rocha é essa intimidade, né? É por isso que nós clamamos pelo sangue de Jesus no início dos nossos cultos, né? A rocha foi ferida ali, o sacrifício foi estabelecido, mas agora, a partir do clamor, nós vamos começar a falar com a rocha. São as glorificações, são as intercessões, são os louvores que nós cantamos, é a palavra que nós ouvimos, é a operação do Espírito Santo ali. Então tudo isso é o ensino para as nossas vidas, né? É a operação de Deus para as nossas vidas. E é uma bênção em saber que quando nós podemos falar a rocha, dá o entender do aspecto do livre acesso ao Senhor, né? O homem pode direto ter acesso ao Senhor, falando com Ele, orando ao Senhor. Onde ele estiver, né? O homem pode ter livre acesso ao Pai, através de Jesus. Então basta uma oração, um clamor, né? O Senhor ouve, a água vai sair, aquilo que a nossa alma necessita, né? O Senhor ouve a nossa voz. E é interessante porque quando nós falamos dessa experiência do deserto, de descedentar a sede do homem, e nós voltamos a enfatizar isso, né? Qual que é o propósito de Deus? Qual foi o propósito de Deus em enviar o seu único filho, né? Para vir a esse mundo, para morrer numa cruz, né? Para ressuscitar ao terceiro dia. Interessante que o livro, em Hebreus, né? Há essa expressão e esse significado, ele
ele é apresentado para nós, porque Hebreus, no capítulo 9, no verso 28, diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, a rocha ferida uma vez, para tirar os pecados do mundo, para tirar os pecados de muitos, né? Então a morte de Jesus, a rocha ferida, né? O sacrifício de Jesus, ele é universal, porque é para salvar a humanidade, né? E suficiente. Suficiente. E o final do texto diz assim: aparecerá segunda vez, que fala da volta de Jesus, da grande volta de Jesus, sem pecado aos que esperam para a salvação. Então é todo esse recurso para as nossas vidas, né? Então essa rocha que foi ferida foi por um propósito, para descedentar a nossa sede, mas também para nos dar uma eternidade, né? Glória a Deus. É interessante, pastor Roberto, né? Todas essas experiências, mas dando continuidade aqui, nós vamos ver que o povo se alimenta ali do maná, bebe da água da rocha, mas agora acontece algo muito triste, né? E é um ensino para nós também, porque o que vai acontecer? A Bíblia diz, a Bíblia vai citar a respeito de um povo que vai atacar Israel sorrateiramente, né? Sim. O ataque foi pelas costas ali. E por que pelas costas? Porque o alvo seria os mais fracos. Aqueles que estavam fracos na caminhada, aqueles que estavam mais cansados, né? Talvez não beberam o suficiente da água, talvez não comeram o suficiente do maná, né? Não se alimentaram. E profeticamente nós vemos isso na nossa caminhada. Às vezes há momentos que nós estamos cansados, afadigados, né? E é importante dizer isso porque estar cansado não é um pecado, né? É típico do homem mesmo, nós nos cansarmos, né? Às vezes na caminhada, estarmos nos sentindo fracos. E houve aquele momento ali, eu gostaria até de ler o texto, porque há novamente um ensino, porque Deus poderia simplesmente exterminar aqueles inimigos ali, os amalequitas, né? O Senhor poderia até nem permitir que eles atacassem ali, mas o Senhor permite, e diante daquela prova ali, o Senhor traz um novo ensino para o povo de Israel. Por quê? Porque esse era o objetivo do Senhor, olha, ensinar Israel a ser dependente de Deus no deserto. Como é o objetivo do Senhor, nos ensinar a ser dependentes dele em todos os momentos da nossa caminhada, né? E o texto em Êxodo 17, 12 diz assim: porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Então, esse momento aqui, a Bíblia diz que Moisés ali, ele está num determinado local, no monte. Estavam ali mais dois personagens, né? Arão e Hur com ele. E lá no vale, Josué batalhando, né? Diante daquilo, né? Interessante que a palavra Josué, no hebraico, é Yeshua, né? Que tem o mesmo significado de Jesus, né? Que é salvação. Então havia essa peleja ali. A Bíblia diz que Moisés ele tinha as mãos pesadas, né? Por isso que era necessário que primeiro se colocou uma pedra para que ele se assentasse, né? Novamente aqui, né? Nós vemos Jesus como maná, vemos Jesus como a rocha ferida, né? Mas que sai água para descedentar a sede, e agora Jesus novamente como uma pedra, mas agora como descanso para a vida do homem, né? Que coisa gloriosa, né? Então Jesus é tudo isso para nós. Ele nos alimenta, ele descedenta a nossa sede, e ele é o descanso nas batalhas. Sim. A batalha está ocorrendo e ele é o descanso, né? Interessante, Roberto, passando para você, interessante que Arão e Hur estavam ali. Interessante que a palavra Arão, o nome Arão, significa exaltado, e Hur significa pureza, liberdade e santificação. Interessante isso, né? Porque as mãos de Moisés como homem, as mãos dele eram pesadas, ele estava cansado ali, mas o que vai sustentar as mãos erguidas para o alto, né? Primeiro,
Jesus como aquele que foi exaltado, né? Aquele que é todo louvor, toda glória para ele, né? E também o que vai nos manter, né? É a santificação, é o poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Então, há todo esse ensino, né? sobre a vida da igreja, né? O que aconteceu com Israel, para a vida da igreja, para a vida do crente em Jesus, né? Sim. Interessante, pastor Alex, porque ali a Bíblia diz, né, que as mãos de Moisés eram pesadas. E quando as mãos dele baixavam, o povo na peleja começava a perder, a retroceder na guerra. E quando as mãos estavam estendidas, Deus, a vitória, eles prevaleciam diante do inimigo. Quer dizer, nós temos as nossas batalhas e nós só vencemos na direção do Senhor, né? Com as mãos do Senhor sobre nós. A nossa vitória está nisto, né? E ali Moisés, o cansar as mãos, como você disse, né? O cansar não é pecado, mas há momentos que às vezes vem o cansaço na caminhada. Mas Moisés não estava sozinho, né? Moisés tinha ao seu lado 2 homens, mostrando aqueles que estão na comunhão. Exatamente. Né? Um segurava a mão de um lado e a outra do outro. Qual foi o benefício disso? O povo estava vencendo. Então a igreja, veja que a igreja ela tem todo o corpo. A vida no corpo, a vitória está, não é em uma pessoa apenas. Alguém poderia dizer assim, não, era Moisés. Não, era a operação do Senhor no meio do povo. E interessante é que o texto destaca que Josué estava à frente ali batalhando. Isso, mostrando também Jesus, né, como o Senhor dos exércitos, né? Aquele que vai à frente, é aquele que vai batalhar, que vai resolver os nossos problemas. E o texto diz que até o findar do dia, houve aquela operação. Moisés sobre a pedra, descansando, com as mãos estendidas, seguras por Arão e por Hur, Josué batalhando no vale e o povo foi vitorioso. Sim. Deus, ele deu a vitória ao povo. É algo muito profundo e maravilhoso, né? É muito bonito isso, porque assim, isso traz o ensino que há lugar e há espaço para cada um de nós, para sermos usados na presença do Senhor, para o crescimento da sua obra. Estavam ali 2 homens, um segurando, apoiando as mãos de Moisés, e dando sustentação para que o Senhor operasse. E se nós formos olhar isso até dentro das nossas igrejas, há lugar para quem desejar servir o Senhor, trabalhar para Ele, auxiliar, às vezes, ao ministério, auxiliar o pastor no apoio, numa oração, num trabalho. Então, enquanto os 2 estavam ajudando ali, né, Deus estava operando, a vitória vinha sobre o povo. Então, através deste ato desses 2 homens que perceberam isso, eles precisavam ajudar, eles precisavam, né, as mãos de Moisés precisavam permanecer levantadas, erguidas para o céu, erguidas. Né? É maravilhoso. Mas nós estamos chegando novamente, né, ao final desse episódio, e eu gostaria de deixar um texto aqui, porque foi o resumo dessa experiência ali, né? Êxodo 17:15. O texto diz assim: e Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é minha bandeira, Jeová Nissi. Então, o Senhor aqui, no hebraico, é Jeová Nissi. Então, Moisés ali, em um momento de gratidão, ele levanta um altar, né? E nós queremos dizer para você que nos assiste que tudo isso que o Senhor Jesus ele fez, né? Todo o propósito do Senhor Jesus é para te tornar templo do Espírito Santo. Então, interessante que o Senhor diz assim: o Senhor é a minha bandeira. E bandeira no hebraico, ela tem vários significados, como o Senhor é o meu amor, né? É aquele que muda a minha vida. Era uma identificação de toda uma experiência de vitória na presença do Senhor. Interessante, quando nós olhamos lá no livro de Cantares, eu gostaria de encerrar, Cantares no capítulo 2, no verso 4, diz assim: levou-me à sala do banquete e o seu estandarte, ou seja, a sua bandeira em mim era o amor. Então, é essa bandeira, essa experiência que Deus quer dar para você, o grande amor de Deus pela sua vida. E Cantares, no capítulo 6, no verso 10, diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável
como um exército com bandeiras. Aqui já profetizando a igreja lá na eternidade, arrebatada. Então, todo esse propósito para as nossas vidas. Mas nós estamos encerrando aqui, nós queremos nos despedir de todos com a paz do Senhor Jesus e dizer que o convite continua para que você possa nos acompanhar e viver as experiências, né, da Bíblia de uma maneira cronológica, mais profética. A paz do Senhor, pastor Roberto. A paz do Senhor, pastor Alex. A paz do Senhor, todos os irmãos.